Olá, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou mostrar para vocês como escolher uma fonte de proteína com melhor custo-benefício. Para isso, nós vamos comparar alimentos que a gente utiliza normalmente como fonte de proteína, como carne de frango, carne de boi, ovos, whey protein, albumina, que são as principais fontes de proteína utilizadas aí. E também vamos comparar alimentos, né, que são utilizados como fonte de carboidrato, mas que têm altos teores de proteína, como a farinha de soja, o leite em pó, o grão de bico, o feijão. Né? Esses alimentos eles têm alto teor de carboidrato, mas também fornecem grandes quantidades de proteína. O leite, né? E aí nós vamos comparar. Para isso, né, eu vou compartilhar com vocês uma planilha de Excel e aí vou mostrar para vocês quais são os alimentos que têm melhor custo-benefício com relação ao preço. Isso levando em consideração o comércio local da minha região. Mas eu vou compartilhar a planilha com vocês e vocês podem estar colocando os valores, né, da região de vocês e aí vocês vão saber qual que é o alimento aí com melhor custo-benefício. Então vamos embora para o vídeo. Eu tenho aqui essa planilha, onde eu tenho aqui nessa coluna os principais alimentos consumidos durante o dia. Eu tenho aqui a caloria por grama desse alimento, a quantidade de proteínas por grama desse alimento, a quantidade de gordura por grama desse alimento e a quantidade de carboidratos. Temos aqui também a quantidade de proteínas por porção desse alimento, que eles são comercializados, tipo o ovo é comercializado em unidade, né? O apresentado em 1 quilograma, e outros alimentos, como o feijão, por exemplo, que é comercializado em 500 gramas, leite é 1 litro, né? Então, nós temos aqui os valores que são comercializados, as quantidades que são comercializadas e o valor que eu encontrei aqui nos mercados da minha cidade. Nós temos também aqui o cálculo da caloria por grama de proteína, que está aqui. Nós temos aqui também a gordura por grama de proteína, carboidrato por grama de proteína e o valor por grama de proteína. Sabemos também que cada alimento deles tem um valor biológico, por exemplo, o ovo tem valor biológico de 100, o apresentado tem valor biológico de 80, pois ele é proveniente da carne de boi ou carne suína. Né? Nós temos o frango, que tem valor biológico de 79, as carnes bovinas e suínas, que tem valor biológico de 80, que no caso, comparando aqui o filé, o patinho contra filé, tem valor biológico de 80, o extrato de soja, que tem valor biológico de 74, a proteína texturizada de soja, que tem valor biológico de 74, feijão, também valor biológico de 74, grão de bico, valor biológico de 74, leite integral, valor biológico 91, e aqui os provenientes do leite também tem valor biológico 91, né, os outros leites. E aqui nós temos o valor por grama de proteína corrigida, né, considerando então esse valor biológico. E aí, aqui facilmente a gente pode definir, né, qual alimento tem menor valor, né, por grama de proteína fornecida. Por exemplo, nós temos aqui o filé de peito de frango, que tem um valor de 0,07 por grama de proteína. Temos o ovo, né, que tem um valor de 0,1 por grama de proteína. Temos também o extrato de soja, que tem um valor de 0,2 reais por grama de proteína. A proteína texturizada de soja, que tem valor de 0,09 reais por grama de proteína. O feijão,
Hoje em dia aqui no meu supermercado a gente encontra a menos de R$ 5 o pacote de 500 de 1 kg, né, de feijão, e o valor é 0,04 por grama de proteína. O grão de bico, que é em pacote de 500 gramas, né, nós encontramos a R$ 6,19 aqui no supermercado, tem um valor de 0,09 por grama de proteína. Como vocês podem ver, né, o feijão hoje em dia está com o melhor preço por grama de proteína, o que tem feito eu aqui na minha dieta a substituir parte do arroz pelo feijão para reduzir um pouco, né, do consumo da proteína animal, como a proteína de frango que eu consumo bastante aqui em casa. Além disso, né, aqui embaixo nessa planilha também tem a comparação, né, dos wheys. Então, nós temos aqui a comparação dos principais whey protein comercializados no mercado, né, o whey protein da Integral Média, que é o whey protein. Esse aqui ele tem 3,9 calorias por grama e tem 0,3 gramas de proteína por grama, 30%. Não tem gordura e 0,7 de carboidrato, né, tendo um valor por grama de proteína de R$ 0,29. Temos o whey 100 da Integral Média, que custa 0,17 por grama de proteína. Temos o whey básico da Growth, que custa 0,14. O whey 80 da Growth, que custa 0,14. O soy protein, né, também da Growth, que é a proteína de soja, que custa 0,11. Eu já mostrei no meu canal que dá para consumir essa proteína de soja, né, principalmente se você for vegano, mas como ela tem um preço aqui de 0,011 e a albumina também fica próximo desse valor, eu tenho dado preferência aqui para a albumina aqui em casa. E eu tenho consumido albumina de manhã, né, nas minhas misturas aqui, principalmente numa panqueca que eu costumo consumir de manhã, com albumina, whey e aveia e ovo. Temos aqui também o whey da Max Titanium, whey 100%, que custa 0,16. Temos o da Nutriolabs 100% whey, que custa 0,05. Da Body Builders, que custa 100 whey like, que custa 0,1. E da Body Builders Whey Max, que custa 0,12. Body Builders, aqui que eu não pus o nome, porque não tem, 0,12. NBR Foods Isoprotein custa 0,07. O Whey da Interlabs Hyper Whey custa 0,09. Da Sold custa 0,16. FN Foods Forbes Whey Gourmet custa 0,09. Lauder Nutrition High Whey custa 0,17. Black School 100% HD 0,12. Unique Nutrition custa 0,06. E Generic Lab 100% Whey 0,09. Desses Whey aqui, nós temos as principais marcas, né, como Integral Med, Golf, Max Titanium, Soul Nutrition, Black School, né? Então vocês podem observar aqui qual que é o whey que tem melhor custo-benefício. Além disso, com essa planilha também, vocês podem
selecionar aquele whey que vai atender melhor essas exigências, por exemplo, com menor teor de carboidrato, né? Ou com menor teor de gordura. Então, facilita bastante para vocês escolherem, né, qual whey consumir. Eu atualmente aqui eu tenho consumido mais whey 80% da Growth, porque lá no site a gente consegue ainda mais um descontinho e ele tem ficado aí no valor de 0,13 por grama de proteína e, e aí eu não tenho arriscado muito a comprar esses outros whey mais baratos, pois sempre que quando eu procuro algum desses whey mais baratos aqui, lá no Reclame Aqui, sempre tem alguém reclamando deles com relação a dúvidas, né, do teor de proteína. Então, por enquanto, agora eu tomei sem tempo, eu não tenho arriscado. Mas aqui fica fácil de vocês saberem, né, qual desses wheys tem melhor custo-benefício das principais marcas, né? Então, por exemplo, hoje em dia, esse aqui da Break School, ele tem um valor de 0,12, né? Isso eu não considerei o frete, tá? Então, para mim aqui, tem saído aqui o Whey da Growth 100%, tem saído a 0,13, o que é bem barato, né? E eu tenho preferido consumir esse Whey aqui, tá? Não estou recomendando, né, nenhum whey para vocês, só estou mostrando para vocês como eu tomo as minhas decisões para consumir os alimentos durante o dia. E aí, né, a partir desse levantamento, eu faço meu levantamento de cardápio, né? Então, eu tenho o meu cardápio diário de acordo com a minha demanda. E aí, eu costumo consumir uma unidade de ovo, 15 gramas de albumina, 15 gramas de whey protein, mais aveia, né, mais uma banana e mamão durante a manhã, pois o mamão ajuda um pouco no intestino, né, na digestão. No lanchinho da manhã eu costumo consumir banana e whey e aveia. Eu coloco a aveia sempre de manhã porque ela me dá mais saciedade. Então, se vocês querem um alimento com maior saciedade, utilizem a aveia. Aqui vocês podem estar substituindo a banana e o mamão por alguma coisa mais gordurosa, tipo o abacate, uma fruta, né, que tem uma baixa, tem uma alta quantidade de gordura, né? Dependendo da quantidade de ingesta de calorias de vocês. No almoço eu sempre consumo 3 dias da semana ou 4 dias filés magros, então dou preferência ao filé de frango, que ele é mais barato, arroz e feijão. Eu tenho consumido 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão e o resto de vegetais mais magros, né? Tipo ervilha, brócolis, que são alimentos que eu gosto de consumir aqui, e salada à vontade. No lanche da tarde, normalmente eu costumo treinar depois desse lanche, então nesse lanche eu costumo consumir uma maior quantidade de carboidratos para me dar uma força maior no treino, né? Esse pedaço aqui está errado, mas normalmente eu costumo consumir uma barra de proteína ou um pouco de aveia com banana, que vai me dar uma força extra para treinar. Na janta, eu costumo consumir aqui um filé magro de frango ou alguma carne, um bolinho de carne, etc., bovina, sempre uma quantidade de 150 gramas, mais alguns vegetais magros, às vezes até mesmo um feijão aqui e mais salada. E durante a noite, né, no final, na ceia, eu costumo consumir aqui um iogurte, mais um pouquinho de whey para fechar a dieta, se caso não tiver fechado aqui as quantidades de proteína e tal. Durante o meu dia, eu sempre tento manter nas minhas refeições uma quantidade de 1 para 1 de carboidratos e limito a minha quantidade de gordura a 60, 70 gramas
né, da minha refeição. Mas eu vou te falar a verdade que eu não acho isso tão essencial assim, mas eu tento manter uma quantidade de 1 para 1 de carboidrato para não elevar muito o índice glicêmico das minhas alimentações. Tá? Voltando aqui na planilha de Whey, então aqui essa planilha que eu vou compartilhar com vocês aí na descrição, ela ajuda vocês então a escolher, né, o alimento com melhor custo-benefício com relação aos alimentos mesmo e, e tal, né? Com relação então são os valores aqui que eu encontrei aqui na minha cidade. Depois vocês podem estar substituindo esses valores pelos valores aí da cidade de vocês. E aqui nós temos os whey's, né? E aí vocês podem estar escolhendo o whey de melhor custo-benefício para vocês. Vocês podem estar inserindo outros whey e tal com melhor custo-benefício. Então é isso, pessoal. Obrigado por mais esse vídeo. Tenha uma ótima noite.